Olá, turma bacana, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosângelo Assis, professor de Filosofia do Centro de Mídias do Amazonas. Vamos ver o que vai acontecer nessa aula? É a aula de número 5. Nosso objeto de conhecimento, as perguntas do homem, as questões do existencialismo, do pós-estruturalismo e as novas filosofias. O existencialismo é um humanismo. No detalhamento, nós vamos conversar sobre questões sobre Jean-Paul Sartre. E nessas questões sobre Jean-Paul Sartre, nós vamos falar sobre a filosofia contemporânea, o que é pós-estruturalismo e o que significa o existencialismo é um humanismo. Preparados então para a nossa aula? Venham comigo e vamos à aula. Muito bem, pessoal, nós vamos falar sobre uma filosofia bem atual, bem presente hoje na nossa realidade, que é a filosofia existencialista. Só para ter aqui uma linha de tempo muito rápida, né? Nós estávamos num período ali onde o pensamento, a ideia, a razão, a capacidade do homem de buscar esta verdade, de encontrar esta verdade, era acima de tudo o grande momento, a grande beleza daquela realidade, daquele momento. Nós estamos falando de uma passagem histórica que foi de um pensamento religioso, que era ali a Idade Medieval, para um pensamento, né, assim, mais filosófico e que chamamos de Idade Moderna. Então essa era a ideia, a razão pode, a razão chega a esse conhecimento, a essa verdade. De repente começam a surgir uma série de questionamentos. Tudo aquilo que a razão prometeu lá, né, atrás não foi cumprido. Tudo aquilo que a modernidade prometia, principalmente ali no final do século XIX, já não tinha nada disso acontecido. Então chegou no século XX, nós começamos uma era de incertezas muito grande. E muitos questionamentos começaram a ser feitos. Por exemplo, a ideia do existir, né? O que é o existir? Como é a vida? Existe liberdade na existência humana? Qual é o sentido do ser? Quais são os pressupostos lógicos da linguagem? O que é a sociedade de massas? Como se origina e se organiza o poder? Qual é a relação entre linguagem e dominação? O ser humano primeiro existe para depois definir sua essência ou ele já tem uma essência antes de existir? Olha só, quantos questionamentos foram surgindo aí nesse período, né? E que muitas vezes as respostas não estavam tão claras ali. É aí que vai surgir um pensamento filosófico, uma corrente filosófica, uma escola filosófica chamada de existencialismo. As bases desse existencialismo já vinham sendo dadas lá atrás, né? Com Schopenhauer, com Nietzsche, né? Com Russell, a fenomenologia de Russell. Então todo esse pessoal já vem dando essas bases aí dessa corrente filosófica. E aí nós chegamos naquilo que é o existencialismo. Mas o que é o existencialismo? Vamos lá. O existencialismo é um conjunto de doutrinas filosóficas que tem foco na existência, isto é, na condição de existência humana. Então o nome está muito claro ali com o que é, né? Existencialismo está estritamente ligado o quê? À ideia da existência, na condição daquilo que é a nossa existência, tá bom? Então essa é a ideia aí, perfeito? Partindo deste pontapé inicial, alguns filósofos importantes dessa corrente chamada existencialista. Vamos ver? Então olha só. Nós temos ali Søren Kierkegaard, é um filósofo dinamarquês, tá? Que ele dizia que, olha só que interessante, um rápido assim do seu pensamento, né? O indivíduo é o único responsável em dar significado à sua vida e em vivê-la de maneira íntegra, sincera e apaixonada, apesar da existência de inúmeros obstáculos vitais, como o desespero,
o absurdo, a alienação e o tédio. Olha só o que Giga diz para nós, não é? Nós somos responsáveis em dar significado à nossa existência. Temos dificuldades, temos problemas, temos angústias, temos incertezas, sim. Mas quem vai dar o significado à minha existência sou eu mesmo. Eu sou o único responsável por isso. Olha só que legal, né? Depois nós temos um outro filósofo, que é o alemão Martin Heidegger, né? Vocês já devem ter estudado esse filósofo aí. Ele diz que o homem não é um ser abstrato ou uma substância, mas uma existência presente. Ele é um Dasein, o alemão significa aí o ser aí, né? Eu estou aí, eu sou um ser que estou aí, que estou presente. Então, nada deste ser abstrato, nada de ser essa substância abstrata aí, tá bom? Essa é a ideia. Martin Heidegger, inclusive, é quem vai dar, vamos dizer assim, as grandes bases desse existencialismo aí. Tá? Quem vai fazer isso aí, quem vai, vamos dizer assim, sistematizar um pouco essa ideia existencialista é esse filósofo aí, chamado Martin Heidegger. Perfeito, então? Mas o grande expoente, o grande nome dessa filosofia, tá? Dessa corrente filosófica, é o que nós vamos ver agora. Vamos lá? Olha só, Jean-Paul Sartre, francês Jean-Paul Sartre. Né? Que não faz muito tempo não, né? Ele faleceu ali em 1980. Ele destaca o quê? A liberdade individual, a responsabilidade e a subjetividade do ser humano. Sartre considera cada homem, cada ser humano como um ser único, que é mestre dos seus atos e do seu destino. Olha só que interessante, né? Eu sou um ser único e sou mestre dos meus atos, sou mestre do meu destino, sou responsável por aquilo que eu vou fazer da minha existência, porque eu sou livre. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho com mais profundidade. Se eu sou livre, o que eu faço? Eu faço escolhas. Por isso que Sartre vai dizer, eu sou o quê? Condenado à liberdade. Por que eu sou condenado à liberdade? Porque eu vou fazer escolhas. E essas escolhas, elas vão ser responsáveis por todo o meu processo de existência. Olha só que legal, né? E aí, ele busca um pouco lá em Kierkegaard, quando ele vai dizer, tu és responsável por isso. Tu, indivíduo, é responsável por isso. Olha só que bacana, né? Ao mesmo tempo que é bacana, é profundamente angustiante. Porque eu não vou poder jogar nos outros, nem em Deus, a culpa daquilo que está acontecendo comigo. Né? Eu sou o responsável por essa existência. Por isso que Sartre fala para nós a questão da condição humana. Ele vai trabalhar um pouco isso para nós. Vamos ver essa questão aí? Vamos lá. Olha só. No pensamento de Sartre, ele vai dizer assim, a existência precede a essência. Esse aqui é um ponto fundamental do pensamento sartriano, tá? Analisem bem e gravem bem isso daí, e procurem entender bem isso daí. A existência precede a essência. Em outras palavras, o que é que Sartre está querendo dizer? Primeiro eu existo, depois eu me defino como ser. Perfeito? Então o pensamento existencialista, ele defende o quê? Em primeiro lugar, que a existência vem antes dessa essência. Na verdade, é a ideia do ser em si e do ser para si. Tá bom? Vamos entender um pouquinho isso nesse pensamento? Olha só, qual é a ideia deste ser em si e deste ser para si? O ser em si significa o quê? As coisas que já estão prontas, que já estão dadas, que já estão acabadas. Este é o ser em si, tá bom? Não, no pensamento sartriano ele vai dizer, existem coisas que já estão aí, né? Mesmo quando você nasce, você já nasce com isso, tá? Você já tem características suas, de cabelo, de cor dos olhos, cor da pele, isso aí já são características suas, já estão prontas, já estão dadas, já estão acabadas. Perfeito? Então, você pode até tentar mudar, pintar o cabelo, né, colocar uma lente de contato, alguma coisa assim, mas não vai mudar aquilo que já é. Este é o ser em si.
E o ser para si é aquela ideia do homem jogado no mundo. Eu vou começar a me construir, porque eu não estou pronto. Se eu não estou pronto, eu preciso o quê? Construir, né, essa minha existência. Por isso é a ideia do para si. Eu fui jogado, eu fui lançado, né? Eu estou no mundo aí e eu vou ter que começar a me construir. Estão entendendo bem essa ideia do ser em si e do ser para si? Isso aí é muito importante, tá? No pensamento de Sartre e é muito bom que seja bem entendido, porque isso aí é fundamental para compreender todo o existencialismo, tá bom? Muito bem. Nessa concepção aí, Sartre diz para nós o seguinte: não existe uma essência humana que determine o homem, mas que ele constitui a sua essência na sua existência. Olha só que interessante. Lá está de novo aquela ideia do título que está aí, o ser humano. A existência precede a essência. Então, não está determinado já, mas ele vai constituindo essa sua essência aonde? Na sua existência. Ou seja, esta construção da essência, ela se dá o quê? Vamos ver? A partir das escolhas feitas. Olha a questão da liberdade aqui, visto que o homem, o ser humano, nós somos o quê? Nós somos livres. Então, a partir das nossas escolhas, né, a gente vai definindo essa nossa essência. Tem uma coisa bem interessante dentro do existencialismo, que a filosofia existencialista defende essa ideia. Existir é construir um projeto de existência, um projeto de vida. Você constrói um projeto, você está ali, foi jogado, foi lançado, você tem que construir esse projeto. Se você não tem esse projeto, você está no mundo, mas você não existe para o mundo. Olha só que interessante, né? Eu estou aqui, mas se eu não tenho nenhum projeto para definir essa minha essência, então eu passo pelo mundo. E se nós formos analisar, tem muitas pessoas que só passam pelo mundo mesmo, né? Que acabam, né? Que se existisse ou não existisse, não ia influenciar em nada esse mundo. É uma reflexão. Pense nisso aí. Quem sou eu? Eu estou existindo realmente ou estou só passando por esse mundo aí? Vamos lá. Vamos continuar. Venham comigo. Olha só. A existência precede a essência. Nessa condição, no qual o homem existe e sua vida é um projeto, ele terá que fazer o quê? Escolher o que quer ser e efetivar sua vontade, agindo, isto é, escolhendo. Perfeito? Então, eu existo, eu preciso de um projeto, eu vou escolher o que eu quero ser e aí eu vou me construindo. Em outras palavras, eu vou agindo, sempre lembrando que eu sou livre para fazer essas escolhas e o que não der certo, eu não posso ficar culpando os outros, porque eu fiz a escolha, não é? Lógico, tem muitas circunstâncias dessa minha existência ali, as condições que vão estar aí presentes, que podem influenciar bastante, mas a escolha sempre é minha, tá bom? Então, nesse sentido, ser humano, a condição humana, de Sartre diz para nós que se a condição humana é esta, então o homem vive o quê? Numa angústia existencial. Olha só que palavra interessante, né? A questão da angústia, mas da angústia existencial. Mas por que eu vivo nessa angústia existencial, professor? Qual é o sentido dessa frase? Qual é o sentido dessa ideia? A condição humana é esta, eu vivo constantemente numa angústia existencial. Vamos ver por quê? É o seguinte, gente, olha só, eu não falei de liberdade para vocês? Então, ter de escolher a todo instante é angustiante, pois cada escolha, ela irá o quê? Refletir diretamente no que se é. Opa, vamos repetir isso aí? Ter de escolher a todo instante é angustiante, pois cada escolha irá refletir diretamente no que se é. Escolher
e ser responsável por cada escolha. Eu sou responsável. Estou repetindo isso várias vezes aqui. Eu escolhi. Eu sou responsável. Essa é a angústia. Essa é a angústia. Então, toda a existência humana, ela vai estar em quê? Essa existência humana vai estar em desespero. Porque aquilo que nos torna quem somos pode ser perdido e nos deixar em desespero, pois o homem precisa de coisas externas que ele não controla para se sentir quem ele é. Não depende só de mim. Não depende só de mim, depende do momento histórico que eu nasci, depende da localização, da cidade, do país no qual estou vivendo. Depende do momento histórico na qual se vive o mundo. Então, tudo isso aí influencia nas minhas escolhas e, consequentemente, vai influenciar no meu projeto de existência. Isso não é angustiante? Eu me angustio. Perfeito? Então, olha só, o que somos ou o que fazemos não é produto da nossa infância, da nossa criação, do destino ou da divindade. Nós estamos sozinhos, fomos lançados a este mundo para nos inventar, pois não há nada anterior à nossa existência para definir o que somos. Isso aqui é importante porque, gente, olha só, lembra que eu estou falando do existencialismo, mas eu estou focando numa figura do existencialismo que é Sartre? E o Sartre tinha uma frase muito interessante, né? E que muitas vezes vira motivo de piada para muita gente, mas é uma frase muito profunda, que ele dizia: nós viemos do nada, nós somos nada e vamos para o nada. Olha só que interessante, porque Sartre, ele não acreditava na ideia da criação, né? Então, quando ele diz nós viemos do nada, ele não acreditava na ideia de um criador que nos fez, tá? Então, eu vim do nada. De onde eu vim? Não sei de onde eu vim. O que eu sou? O nada, eu estou me construindo ainda. E para onde eu vou? Não sei para onde eu vou. Depois que acabar tudo isso aqui, eu não sei para onde eu vou, né? A gente tem várias ideias aí. A religião dá várias, né, sugestões para a gente, mas a gente não sabe realmente, concretamente. Filosoficamente, não. Então, eu vim do nada, eu sou um nada e eu vou para o nada. Isso é angustiante, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, fique ligado aí, venham comigo, vamos fazer uma revisão rápida de tudo isso que nós falamos aqui. Olha só, século XIX, século de grandes convicções, o poder da razão, a capacidade do ser humano de pensar, de dar respostas, de encontrar, né, a verdade em tudo. Os progressos tecnológicos estão surgindo aí, começa toda uma tecnologia surgindo, que hoje a gente já viu como é que ela está muito avançada com a inteligência artificial e tanta coisa aí que a gente já não consegue nem controlar mais. A expansão industrial, a valorização da pátria, valorizava tanto a pátria que não tinha medo de brigar, né? Isso nós vimos aí, teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, tanta coisa aí. Construção do socialismo, né? Uma ideia diferente daquilo que era o capitalismo, perfeito? Então, tudo isso aí no século XIX. Quando chega no século XX, opa, tudo aquilo que o século XIX prometeu pra gente, a felicidade que o século XIX prometeu pra gente, com todas aquelas coisas ali, não se concretizou, não. Nós vivemos agora uma era de incertezas. Olha o Freud aparecendo aí com a psicologia do inconsciente. Olha o Heisenberg aparecendo aí com o princípio da incerteza. E aí surge o quê nesse processo todo aí? O ser humano fica meio desnorteado, meio perdido, surge uma tendência filosófica chamada existencialismo, que tem na existência humana o seu ponto de partida, que tem na existência humana o seu objeto fundamental de reflexões, não é? E é uma filosofia bem interessante mesmo, o existencialismo, porque ele nos convida a uma reflexão sobre a nossa vida, né? Sobre quem sou eu neste mundo, qual o meu papel neste mundo, por que estou nesse mundo. Olha só que legal, né? Eu digo sempre que a filosofia existencialista é uma espécie de livro de autoajuda sem muito mimimi. Não tem muito mimimi, é chegar e dizer, não, é isso. Né? Ou você faz, ou você vai se perder.
ou você vai existir, você vai ter o quê? Uma existência inautêntica. Olha só que interessante. Vamos já entender melhor essa ideia da existência inautêntica aí, tá bom? Então, o existencialismo chega para nós e diz assim: existe um fato. É o fato da existência. O que é isso? Eu fui lançada ao mundo. Eu sou um ser, eu sou uma pessoa que fui lançada ao mundo. Eu não pedi para nascer. Alguém aí pediu para nascer? Ninguém pediu para nascer, né? Simplesmente quando tiveram a sua primeira consciência, você já está aí, você já está no mundo, né? Não, nasceu ali o bebezinho e tudo mais e tal, aquele primeiro momento que os psicólogos ali muitas vezes discutem para saber quando eu me percebi, eu já estou aqui agora, eu estou conhecendo esse mundo, mas já estou nesse mundo aí. Esse é o fato da existência. Eu fui lançado, eu fui jogado, eu não pedi para nascer, tá bom? E já estou aí. Quando eu me dou por mim, já estou aí. E aí eu tenho que fazer o quê? A ideia do ser humano. Eu me percebo como uma realidade, mas uma realidade o quê? Imperfeita, uma realidade aberta, uma realidade inacabada. Eu faço o quê? Eu vivo constantemente ali sobre riscos e ameaças. Olha só que interessante, né? Não pedi para nascer, mas já que eu estou aqui, agora eu estou tentando entender quem sou eu nesse mundo, aí eu me percebo que eu não estou pronto. Eu preciso me construir. Eu sou imperfeito, eu estou inacabado. Eu só fui lançado, só fui jogado aqui agora. Então, agora o que eu tenho que fazer? Quando eu percebo que eu estou aqui e que eu não estou pronto, eu vou para aquilo que o existencialista chama de desenvolvimento da existência. O que é o desenvolvimento da existência? Eu vou me relacionar com o mundo agora. Eu vou ter relações com o mundo todo, não é? Começo ali com aquele núcleo pequeno que é a minha família. Depois eu vou ser jogado no núcleo maior, que é a comunidade, que é a escola, que é a igreja. Né? E depois eu vou ser jogado no mundo maior, que é o mundo do trabalho, né? Que é o mundo da sociedade como um todo que eu estou vivendo. E aí eu tenho que fazer o quê? Projetar a minha vida, agir no campo das possibilidades. Eu tenho que buscar, eu tenho que realizar aquilo que eu ainda não sou. Em outras palavras, o desenvolvimento da existência para o existencialista é o quê? Construir um projeto. Então pronto, eu tenho que construir esse projeto. Olha só que legal, fui lançado a esse mundo, não estou pronto e tenho que construir esse projeto. Só que na construção desse projeto, eu percebo que eu sou livre. É a questão da liberdade. Mas, como Sartre vai falar, eu sou o quê? Condenado a ser livre. Por que eu sou condenado a ser livre? Porque a minha liberdade, gente, ela não é plena. A minha liberdade, a liberdade humana, ela é condicionada às circunstâncias históricas da existência, né? Olha só, vai depender do momento que eu nasci, do local onde eu nasci, da realidade que está acontecendo naquele lugar, né? Se for uma democracia, eu vou viver de um jeito, se for uma ditadura, eu vou viver de outro jeito. Né? Se for num país extremamente religioso, eu vou ter que agir e viver de um jeito. Olha só quanta coisa aí. E querer não se identifica com poder. Eu posso até querer, mas não tem aquela velha frase, querer não é poder? É essa ideia aí. Eu tenho que agir superando ou não os obstáculos da minha existência. Eu tenho que agir, vamos dizer assim, matando todo dia, né? Um leão. Não é esse o ditado que vem? Matar um leão cada dia, todo dia eu tenho que levantar de manhã e pensar, não estou pronto, não está nada pronto, não está nada preparado, eu tenho que me construir. E isso às vezes pode ser a vida toda. É interessante isso, pode ser minha vida toda nesse sentido aí. Até porque a minha vida humana, ela não é um caminho seguro para o progresso. O fato de eu estar no mundo, de eu existir, de eu estar aí, não significa que eu já estou pronto para um progresso, para o êxito, para o crescimento. Não é verdade?
E quantas vezes a gente se questiona nisso daí? Poxa vida, eu perdi tanto tempo da minha vida, eu perdi tanto tempo da minha existência, eu acabei não construindo aquilo que eu poderia construir. Eu tinha tantos sonhos, eu tinha tantas virtudes, na verdade, mas cadê? Cadê o êxito? Cadê o crescimento? Cadê o progresso? A vida humana não é esse caminho seguro. Por que que não é? Porque nós não podemos ignorar o quê? O sofrimento humano. Nós não podemos ignorar a angústia interior. Nós não podemos ignorar a exploração social. Nós somos, do momento que acordamos ao momento que dormimos, explorados socialmente. O Estado explora a gente, né? As instituições exploram a gente. E aí é um outro discurso que a gente pode fazer numa outra aula aqui, tá bom? Quando a gente percebe tudo isso, o ser humano comum, ele vai o quê? Se sentir destruído. É a ideia da destruição do eu, tá? Ele tenta realizar o seu projeto, sofre as interferências de fatores adversos, e aí o que que ele faz? Ele desvia o seu caminho, porque ele faz aquele confronto, eu e o outro, né? O outro e eu. Eu me relaciono comigo mesmo, eu me relaciono com o outro, eu me relaciono com o mundo. O homem comum vai ser o quê? Derrotado nesse processo todo aí. Ele vai ter o seu eu destruído, arruinado, dissolvido. Aonde? Nas banalidades do cotidiano. E aí, ao invés de eu ser eu vou ser o quê? O que os outros são. Olha só. As redes sociais hoje, elas fazem muito isso com a gente, né? A gente tem que tomar muito cuidado aí. Porque às vezes eu quero viver a vida do outro que está lá na rede social, que parece que é tudo belo, tudo bonito. Mas vai analisar com calma a vida daquela pessoa. Será que é realmente assim? Pensem, reflitam isso daí. Daí a importância da angústia. Olha só como a angústia, para o existencialista, não é algo ruim. Sabe por que que não é algo ruim? Venham comigo que eu vou explicar. Ela não é algo ruim, porque quando eu percebo tudo isso aí, fui lançado ao mundo, não sou livre totalmente, né? Porque tem as condições históricas aí, tem a sociedade que me explora como um todo, então eu me angustio. E aí, no momento da angústia, o que que eu faço? Eu vou despertar dessa minha existência inautêntica. Não tem idade para isso, não. Não tem idade para isso, tá? Perceber, né? Eu vou perceber o quanto eu me dissolvi em atitudes impessoais. Nós vamos perceber o quê? O quanto nós somos absorvidos pela banalidade do cotidiano. Cadê? Vamos ver aí, olha só. Pela banalidade do cotidiano e o que é mais importante, o quanto nós anulamos esse nosso eu para inseri-lo alienadamente, olha essa palavra forte aí, alienadamente no mundo do outro. Quem é que vai fazer isso pra gente? A angústia. É a angústia que vai fazer eu despertar dessa minha existência inautêntica. É ou não é um livro de autoajuda sem mimimi? Porque o existencialismo, ele fala na lata para você. E tudo que eu expliquei aqui, principalmente aquele resumão a partir do Fique Ligado aí na aula, é muito importante para quem vai estudar e vai fazer as avaliações aí de larga escala. Se vocês entenderem um pouquinho isso daí, com certeza vocês vão se sair muito bem também. Tá bom, então? Então, preste atenção nisso daí. E que tal, né, assim, como conclusão dessa nossa aula, despertar dessa nossa existência inautêntica, se angustiar com essa nossa existência, né? E mesmo sabendo que eu fui lançado a esse mundo, mesmo sabendo, né, que a minha vida, o fato de eu ser humano, não significa que eu vou ter o êxito, eu vou ter o progresso, mesmo sabendo tudo isso, eu tenho que o quê? Me angustiar. Me angustiar para quê? Para despertar dessa existência inautêntica e buscar construir esse meu projeto de existência, para não apenas estar nesse mundo aqui, mas realmente para fazer algo que lá na frente, um dia quando eu sair, vão lembrar. Ele não apenas passou por aqui, mas ele existiu de fato. Perfeito, então? Eu espero que tenham entendido aí comigo um pouco dessa ideia do que é o existencialismo. Valeu, pessoal! Até a próxima!